seja permitido um beijinho muito especial para a Carla Baixinho, com quem tive a felicidade de conviver durante muito tempo, muitos anos, na qualidade de parco da Igrejinha e de amigo dela e da família dela. Por isso eu não podia deixar de estar aqui, Carla, já que muitas vezes não posso estar fisicamente ao pé de ti. Hoje, quando, enfim, soube, ou há dias quando soube desta iniciativa, tudo fiz para podermos estar juntos. Estamos sempre juntos, mas hoje estamos visivelmente juntos. É escusado dizer que te admiro muito, que nos abrimos muitas vezes um com o outro, que falámos muitas vezes, com muita profundidade, sobre o mistério da vida, o sentido da vida, e o fizemos sempre perante a luz de Jesus, da palavra de Jesus. Aprendi muitas vezes contigo e quero, pois, dar-te um cumprimento, não só meu, mas estou certo que desta Igreja de Évora e ao mesmo tempo e sobretudo e acima de tudo de Jesus. Gostava muito de referir um aspecto que tantas e tantas vezes nós meditamos. É que foi exatamente quando parecia fracasso total, quando se dizia tudo acabou, que estava tudo a começar. Na cruz de Cristo, no momento da sua paixão, da sua morte, da sua sepultura, daquele túmulo com uma pedra que o tapava, selado pela autoridade romana e guardado por 2 soldados. Portanto, um fracasso e ao mesmo tempo uma desilusão. E foram tantos os que se deixaram abater que foi necessário Jesus fazer uma segunda chamada. Encontrámo-lo no princípio dos Evangelhos, junto ao Lago da Galileia, a chamar: vem e segue-me, mas voltámos a encontrá-lo, depois de ressuscitado, a fazer uma segunda chamada. Porque eles se dispersaram, porque eles fugiram, porque eles o abandonaram. Encontrámos-nos com os 2 companheiros de Emaús, que regressavam à sua terra para voltar à vida antiga. Talvez pensassem que cara haveriam de ter quando chegassem junto dos amigos. O que é que eles haviam de dizer? Então vós fostes uns iludidos, pensavas que descobrias o segredo da vida e agora regressais assim porque estivestes fascinados este tempo todo por alguém que foi condenado à morte e ajusticiado. Nós queremos perceber como Jesus foi à procura de cada um deles, do Tomé, do Pedro, de cada um deles, refazer um grupo disperso. Permaneceu João pelas mãos de Maria. Foi o que ficou até ao fim. E ficou exatamente ombreado, agarrado ao testemunho da mãe de Jesus que lhe foi dada como sua mãe e que ele levou para casa. Queria olhar para a Carla, queria olhar para tantas pessoas que permanecem até ao fim com Jesus na cruz e vê-las exatamente como João, ombreadas por Maria. Tenho a certeza que vai ser uma noite de muito enriquecimento, porque nós crescemos mais exatamente quando nos encontramos com a cruz, que nos obriga a dar tudo, que nos obriga a ver de noite, que nos obriga a perceber os sinais de esperança que aparecem ao lado do nosso caminho. Não há dúvida que tem razão os ditados orientais que dizem que
as árvores crescem mais no inverno, sobretudo crescem para dentro. Quando o vento é forte, elas têm que puxar raízes muito profundas. E ao mesmo tempo percebemos que quem passou pela experiência, quem vive na experiência da debilidade, da fragilidade, compreende muito melhor quem está nessa experiência. Humaniza-se, cresce muito em pouco tempo. Então estou com o meu coração para ouvir, porque aquilo que a Carla Baixinho nos vai testemunhar são pedaços de vida cruzados com a vida de Jesus e beijados pela ternura e pelo carinho de Maria. Obrigado, Carla, mais uma vez, por abrires o teu coração e por expores a tua vida à nossa contemplação. Em ti nos encontraremos com a Páscoa e nos encontraremos com o mandamento novo da humanização. Obrigado, Dom Francisco, pelas suas palavras. Irei passar a um dos membros da Pastoral Familiar da nossa Diocese, o Pedro Giões. Boa noite então a todos e obrigado mais uma vez, Carla, por se disponibilizar a estar aqui a dar-nos o seu testemunho de vida. A Carla Baixinho nasceu em Lisboa, é casada há 17 anos e teve 12 anos de namoro. Tem uma filha, a Maria, e é licenciada pela Universidade de Évora em Engenharia Agrícola, desde 1998, se não me engano. A Carla diz-nos que o que mais adora é ver um rosto triste sorrir, nem que seja por um segundo. Diz-nos também que detesta a frase "a vida é injusta" e que o maior sonho é ir a pé a Fátima. Eu deixava-lhe então, para início de conversa e para que a possamos escutar durante algum tempo agora, uma questão que é: há muito que sei que a Fátima, ou que a Carla, peço desculpa, procura um sentido. A Carla já o encontrou? Boa noite a todos. Sim, penso que eu tenho que pôr a mão no pescoço para poder falar. Pronto, é assim, vou-me apresentar. Eu tenho um problema de saúde que começou em 2012. Eu tenho uma traqueostomia, as minhas cordas vocais fecham quando eu respiro, portanto, são incompatíveis com a vida e, portanto, tenho que respirar por uma traqueostomia. Além disso, tive necessidade de ficar ventilada, tive 8 meses internada ligada a um ventilador, que me acompanha ainda hoje. Tive 15 meses e depois disso ventilada 24 horas por dia, e agora durmo com ele durante a noite. Já andei com oxigênio e ventilador, neste momento ando só mesmo com a traqueostomia. Há muito tempo, eu acho que desde o meu batismo, que a semente do Espírito Santo ficou lá adormecida. Eu fui criada numa família católica, não muito praticante, vivi em Lisboa até aos meus 18 anos e apaixonei-me por um alentejano com quem casei, e ao meu marido, e vim estudar para Évora, pronto. E quando vim para a igrejinha, não sei porquê, mas eu senti a necessidade de sempre de ir à missa. Ainda que só houvessem 3 ou 4 pessoas na paróquia a assistir à missa na altura, mas eu sentia a necessidade de ir à missa. E muitas vezes procurava qual era o sentido, porque sabia que todos temos uma missão, e procurava qual era a minha missão. E falava muitas vezes com o Dom Francisco, nas nossas conversas, qual seria a missão que Deus tinha para mim neste mundo. E estava longe de saber qual era o caminho que ele preparava para mim. Tentei vários grupos, catequese, a Legião de Maria, mas nada, isso não me enchia o coração. Deus preparava algo maior do que isso para mim. Então, em 2012 começou a minha doença. Vários internamentos, com perigo de vida, 4 traqueostomias, necessidade de ventilação, e na quarta traqueostomia
eu fui internada no serviço de neurologia em Santa Maria. E não há, na nossa vida nada acontece por acaso. E eu, quando acordei da cirurgia e deparei-me naquele quarto, a primeira pergunta que eu fiz a mim própria foi: meu Deus, porquê é que eu estou aqui? Não no sentido de porquê é que isto me está a acontecer a mim, não. Porquê é que eu estou aqui neste sítio? Ao meu lado estava um senhor que era diretor de uma empresa multinacional, falava várias línguas, mas tinha doença de Parkinson, a cirurgia tinha corrido mal e ele estava um vegetal. Estava de fraldas e não falava já. A enfermaria era mista. No outro lado estava uma professora de matemática, muito inteligente, mas que tinha qualquer problema a nível cerebral, que não reconhecia o filho que tinha a idade da Maria. A minha filha, na altura, tinha 10 anos. E à minha frente estava um senhor que morava perto da aldeia onde eu vivo, que é a Igrejinha, que tinha uma doença que é a esclerose lateral amiotrófica. Ele estava já num estado avançado da doença e eu era a única que tinha só, eu digo só porque era só uma traqueostomia. E este episódio marcou-me para o resto da minha vida, em que tiraram-me sangue, eu não tinha voz na altura e o sangue escorria. E então ele, como só conseguia mexer o polegar com a campainha, tocou com a campainha para chamar as enfermeiras. O olhar dele de alegria, porque eu só conseguia mexer os olhos e o dedo. A alegria de que eu consegui ajudar, eu fui útil. A partir daí a minha vida tomou sentido. Eu abracei o sofrimento como o caminho do amor. A vida sem Deus não faz sentido. O sofrimento sem Deus não faz sentido. Se algum psiquiatra me tiver a ouvir, amanhã estou no Espírito Santo internado. Porque vão perceber, esta senhora está a dizer que o sofrimento é bom, a mulher não está boa da cabeça. O ser humano não foi feito para sofrer no sentido de que, se nós estivermos abstraídos, não tivermos Deus completamente, ou seja, não nos deixarmos olhar pelo olhar doce de Deus e em ser envolvidos por aquele amor tão profundo, o sofrimento é atroz. E eu já tive essa experiência. Foram os 3 dias que eu chamo os meus 3 dias do deserto, em que no mesmo hospital, as mesmas pessoas que me iam ver diziam as mesmas palavras, mas naqueles 3 dias Deus estava ausente. E então o sofrimento era horrível. Não tinha sentido eu estar ali, eu tinha sede e não conseguia, e não matava a sede, as pessoas não me conseguiam fazer sorrir, e a única coisa que eu disse foi: Jesus, todo o sofrimento do mundo físico, mas peço-te que nunca mais te afastes de mim. A tua ausência foi a maior dor que eu já senti em toda a minha vida. Eu acho que eu felizmente não passei fome, mas já estive desempregada, sofri um aborto. Nada disso me custou. Eu já estive entre a vida e a morte. Nada disso me custou. Aqueles 3 dias em que eu não senti ser envolta por aquele amor, o sofrimento não fez sentido. E por isso eu compreendo quando as pessoas dizem: eu quero morrer, eu não aguento este sofrimento, porque não veem um sentido. E existe. E todos os dias que acordava no hospital, e ainda hoje o faço,
eu entrego o meu dia e as minhas dores em reparação dos pecadores, começando por mim, porque sou pecadora como todos os demais. E a vida é tão bonita quanto nós a queremos. É única. A nossa vida, eu não gosto da frase, a vida é injusta, porque eu não considero a vida injusta. A vida é um dom de Deus, a vida foi-nos dada por Deus. Nós temos um livre-arbítrio de escolhas, fazemos escolhas certas ou escolhas erradas. Mas nós só o procuramos quando fazemos as escolhas erradas e as coisas nos correm mal. Quando as coisas correm bem, sou abençoada porque sou abençoada por Deus. Quando as coisas correm mal, o que é que eu fiz para Deus me estar a castigar? É logo. E então eu não considero que a vida seja injusta. Nós temos a nossa vida e é única e é bela, porque foi Ele que a escolheu para nós e não podia ser outro. Não podia ser. Eu não mudava um ponto à minha vida. Eu passava por tudo novamente. Apenas aqueles 3 dias não. Aqueles 3 dias são os dias de escuridão total. Só quem vive é que... não sei se algum de vós que me está a ouvir já experienciou, teve esta experiência, mas eu peço a Deus que Ele nunca mais me dê. Neste tempo de pandemia, em que nós nos recolhemos em casa e temos mais tempo para a família, o que eu mais ouço na televisão é a vontade que as pessoas têm de sair, em que as pessoas têm vontade de estar com os amigos, de fazer viagens, de ir à praia. Quantos de vós já ouvistes que eu tenho saudades de visitar o sacrário? Eu tenho saudades de comungar. Eu tenho saudades que o meu coração seja um sacrário vivo. Eu tenho saudades de me encontrar com Ele na hóstia. Quantos de vós já ouviram isto? Nenhum. Vai falar comigo. As imagens na Cova da Iria mostravam um cenário de solidão. Pois é assim que estão os sacrários de todo o mundo. Sós. Estão sozinhos, não há pessoas, não há ninguém. Jesus está sozinho. Eu acho que está mais sozinho do que nunca, porque nós poderíamos ter mudado, mas não mudamos. Vamos voltar exatamente ao que éramos. Quando isto terminar, vai ficar tudo no mesmo ponto. Vamos lhe agradecer obrigado por estar viva, porque é que os meus partiram, porque é que aqueles não partiram, e não vamos agradecer, porque vamos à missa pedir, mas não vamos à missa agradecer. Vamos a Fátima pedir, mas não vamos a Fátima agradecer. Carla, só interromper aqui porque eu sei algumas partes da história. Sim. Aquela parte no hospital, houve alguém muito importante também que cruzou a sua vida, que foi o Padre Agostinho, não é? Podíamos falar um pouco dessa experiência também? Sim, o Padre Agostinho era a minha visita assídua. Padre Agostinho, eu disse-lhe um dia você vai ser santo. Ele ria-se. Tu não me conheces. Eu tenho mais pecados do que qualquer um de nós. Mas foi ele que me ensinou tanto. Ele dizia, eu venho visitar os doentes, mas respeito cada um. Se tu és judeu, então honra Jeová. Se tu és muçulmano, honra Maomé. Se tu és católico, honra Jesus. Eu não venho converter ninguém. Eu venho aqui olhar para o doente como ser humano. E tínhamos longas conversas. E foi através dele que eu abracei o sofrimento como um caminho de amor profundo. Tal como Jesus abraçou a cruz,
eu abraço a minha, ainda que não seja uma madeira visível, não é? A nossa doença, as nossas dificuldades, mas de uma forma espiritual, mas profunda. E o Padre Agostinho foi fundamental neste meu percurso e foi uma grande luz. Ele não deve estar a ver, mas se tiver um grande beijinho para ele também. Outra coisa muito importante que é a família, porque no meio de tudo isto, deste sofrimento todo, eu sou casada há 17 anos e namorei 12. Somos um casal ainda relativamente novos, eu tenho 45 anos, o meu marido tem 46, e vimos a nossa vida volta do avesso, em termos matrimoniais. E houve uma frase que o meu marido disse-me que também me marcou. O meu marido casou pela igreja, quem me casou foi o Dom Francisco, que é verdade, e que disse assim: quando nós nos casamos e dizemos no altar, eu juro amar-te e respeitar-te, na alegria, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida, toda a gente o diz naquele dia de festa. Mas poucos são aqueles que o cumprem quando as adversidades vêm bater à porta. E é verdade. O meu marido, não sendo uma pessoa católica, tem sido o meu porto-abrigo, o meu amigo, o meu companheiro de jornada, aquilo que esteve sempre do primeiro ao último momento, aquilo que ainda hoje está para mim como um amigo, um esposo, um pai, porque ficou com a Maria quando eu tive 8 meses internada e não sendo católico, praticante, mas no fundo, no coração dele, Jesus está lá, ainda que ele não o queira reconhecer. Porque muitos há que, mesmo que têm filhos doentes, são os primeiros a abandonar o lar, porque não aguentam o sofrimento. O meu marido disse, e diz isso na brincadeira, eu jurei a um padre que te ia aguentar até ao fim da vida e tenho que cumprir, não posso quebrar o juramento que fiz. E então a família é fundamental. Tenho uns pais e uns sogros que eu estimo e amo, uma filha que é o meu bem maior e um marido que é o meu companheiro de jornada e que eu comecei a namorá-lo com 16 anos, tenho 45, portanto já há muitos anos. O próprio psicólogo que me acompanhava e o psiquiatra que me acompanhavam naquele tempo de internamento espantavam-se com esta força. Não percebiam de onde é que vem a força. E eu disse-lhes de um sítio que vocês não conhecem. Talvez um dia conheçam. Que é uma fonte inesgotável. E todos os dias nos dá força. Todos os dias nos ajuda a dizer: eu acredito em ti. Eu sei que tu estás à minha frente. Por mais escuro que seja o caminho, a tua luz ilumina. A tua luz é presença. O meu sonho é ir a Fátima a pé. Talvez não seja possível ir. Já fui em espírito. Numa peregrinação espiritual que fiz com um grupo, em que todos os dias escrevi um texto, eles liam o texto, e foi importante peregrinar. Mas a Terra é um peregrinar constante, não é? Todos nós estamos aqui de passagem, este mundo não nos pertence, nós não pertencemos a este mundo. Nós procuramos a felicidade neste mundo, mas a felicidade não está aqui. A felicidade está onde Jesus está, onde todos nós queremos ir, pelo menos eu quero ir. Eu sei que aí sim a felicidade será a plenitude, será o concretizar todos os sonhos.
nós aqui procuramos a felicidade efêmera, a felicidade do momento, mas são coisas muito fúteis e que trazem pequenos momentos de alegria, mas que não é essa a felicidade que eu anseio para mim. Outro aspecto que eu queria contar, pronto, era do meu marido, era sobre a eutanásia e sobre o aborto. Pronto, como o tema é a vida, eu fui convidada por um psicólogo a participar num grupo de pessoas com cancro. Eu era a única pessoa que não tinha cancro. Pronto. Estava ligada ao ventilador e ao oxigênio e debatia-se a eutanásia. Os doentes oncológicos, cada um tem a sua opinião, pronto. E houve um senhor que disse que era a favor da eutanásia. E ele disse que não conseguia compreender como é que uma pessoa estando vegetal numa cama era útil à sociedade. E o que é que estava ali a fazer? E eu disse-lhe, então, Sr. Carlos, vamos chamar Sr. Carlos, não interessa o nome. Então quer dizer que é mais fácil você dar um comprimido a essa pessoa porque não serviu à sociedade. Então agora imagine-se você estar nessa cama desse hospital, mas estar consciente de tudo o que se está a passar à sua volta, porque há doenças que são assim mesmo. A esclerose lateral amiotrófica é mesmo assim. A pessoa está consciente até ao último momento. E a sua família está à sua volta a discutir o momento em que você vai morrer. E você não pode dizer nada, porque você já não é útil à sociedade, não é útil à sua família. Mas você, com o seu sorriso ou com o seu olhar, você pode fazer a diferença na vida de alguém. E depois fiz este pequeno exemplo, porque os doentes oncológicos têm o estigma da morte. E então fizemos um teste, simulámos um terremoto. Sr. Carlos, o que é que você fazia? Eu ia para a porta, então vá. E o Sr. Carlos foi para a porta. Agora sou eu. Está a acontecer o terremoto. Espero que eu tenho de desligar o ventilador e o oxigênio caiu-me o telhado em cima. Está a ver, Sr. Carlos? A sua doença não é mais grave que a minha. Não é a doença que é importante, é a forma como nós a encaramos. E depois é a forma do aborto. Eu tive 2 abortos espontâneos. E chorei muito. E sei que não sei como é que é possível abortar. Se é um dom da vida, como é que alguém pode dizer eu decidi que não quero este filho? Eu não quero um filho. Como é que alguém pode dizer eu não quero este filho? A mim faz muita confusão. Nós tratamos a vida quase como acender e o apagar da luz. A eutanásia tomas um comprimido e morres, e o aborto, tomas uma injeção e ficas livre do teu filho. E está-se a entrar neste jogo que a mim me assusta imenso. Não cuidar do idoso, não cuidar do pai e da mãe, do sogro e da sogra que deram tudo por nós, dos nossos avós, porque são um fardo aos nossos projetos, porque não podemos viajar em vez de estarmos com eles. Não, procuramos ver Jesus no rosto do outro. Quando um familiar nosso ou um amigo nosso está doente, olhar para ele e ver o rosto de Jesus, ver o rosto de Maria e cuidar deles como se estivéssemos a cuidar de Jesus. É assim que eu entendo. E para terminar, para não vos cansar, gostaria de deixar esta frase. Nós somos uma tela. Ele é o pintor. Então, temos que nos alegrar com cada cor que ele nos coloca. Ainda que a cor
predominante seja o cinzento. É isto que eu tenho a dizer. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado pelo testemunho, pela coragem e também pela luz que irradia nas nossas vidas. Porque a vida também nasce da vida, não é? E a fé também nasce da fé. E o Papa Francisco dizia que estamos todos no mesmo barco e estamos todos juntos. E estamos todos juntos na alegria, mas também estamos todos juntos na tristeza. E isso eu também aprendi muito com a sua família. Uma família muito bonita, que também me ensinou muito isso. A mim e ao Diácono Monteiro, que também eu sei que está a ver, sim, e ao Dom Francisco. Como vos disse, vamos ter, depois da intervenção da Carla, um momento para que, se quisermos, realizarmos alguma pergunta e colocarmos alguma pergunta à Carla. Boa noite, Carla. Chamo-me Otávio. Boa noite. Antes de mais, obrigado pela sua partilha. Sei que não é fácil falarmos desta experiência, porque vivemos uns momentos também dolorosos, não é? Eu gostava, falou da família, foi com certeza importante. Eu gostava de lhe perguntar se ao longo da sua caminhada, enquanto correu aos cuidados de saúde, sentiu os profissionais de saúde, dos seus vários grupos, como seus próximos, à luz da parábola do bom samaritano. E sim, em que é que isso ajudou no seu processo para alcançar esta vitória que hoje tem? Sim. Eu tive a sorte de encontrar em todos os serviços que recorri verdadeiros anjos vestidos de branco, tanto médicos, enfermeiros, auxiliares, que as mãos, o carinho com que cuidavam não só de mim, mas dos outros, sentimos amados, sentimos como se fôssemos especiais. Cada toque, cada gesto, cada carinho, eu acho que são profissões de cuidar do outro, são profissões além de... É um pouco isso, o bom samaritano, é cuidar das feridas, das chagas do outro. E isso também foi muito importante. Tenho muitos amigos no Hospital de Évora, sou cliente VIP ali no hospital, então já não é, já passo quase como que passadeira vermelha, já é a Carla, que vem na ambulância, é a Carla. Então fiquei com amigos para a vida também. Obrigado. Olá, Carla. A minha pergunta é o seguinte, a Carla disse que teve 3 dias no deserto, 3 dias sem a presença de Jesus. Eu queria saber quando é que, ou em que momento é que sentiu a mudança, em que se voltou a sentir envolta por Jesus, o que é que aconteceu, a partir de que momento, que acontecimento é que ele levou a voltar a sentir Jesus na sua vida outra vez? Então foi assim, foram 3 dias e ao terceiro dia tive a visita do Padre Agostinho. E no final, e quando o Padre Agostinho começou a conversa, estava tudo tal e qual. E quando ele saiu, tudo voltou a ter sentido novamente. Tudo voltou eu não sei explicar a presença que eu sinto de Deus em mim, porque não o vejo, não ouço vozes, mas sinto que Ele me fala e sinto-me envolta por Ele. E quando o Padre Agostinho saiu, eu vi-me a sorrir novamente, mas era um sorriso de felicidade. E esses 3 dias terminaram e falei com ele sobre isso. E ele disse, quando falei sobre os 3 dias da escuridão, os 3 dias do deserto, ele diz que, de facto, Deus
há certas... há pessoas místicas, outras pessoas que faz mesmo isso, que se ausenta da sua vida para que eles possam experimentar um bocadinho que é essa ausência e de facto voltarmos a poder e verificar realmente o quão importante é a presença dele em nós. E digo isto mais uma vez, até hoje foi os 3 dias mais dolorosos da minha vida. É Mariana Pombinho. Ok. Sim, pode... Ai, eu tinha tantas que não sei, nem posso, é melhor nem começar. Então, mas diga pelo menos alguma pergunta ou algum sentimento que esteja a ter agora, sim? Se ela tinha medo, sentiu algum medo, algum receio. Ok. Carla, não sei se percebeste, se... Sim, Não, ok. tive medo. Não, a morte a morte não me assusta. É uma coisa que nós todos temos certa. Assusta-me, sim, eu não ter cumprido a missão que Deus me destinou. Isso assusta-me. Assusta-me não cumprir e não estar à altura do desafio que Ele tem para mim. Isso assusta-me. A morte, não. Um dia terei que dar contas e esse momento em que terei que dar contas, vou fazer a perspectiva e talvez tenha havido momentos da minha vida em que não estive à altura do que Ele me pediu. Isso é o meu medo. Porque a vida é como se fosse um rio. Quando nós nascemos, entramos nesse rio. E então, pelo menos é a alegoria que eu dou. Há uns que vão a barca a motor, que chegam lá logo e vão com estrelinhas para o céu porque são anjinhos. Há outros que vão em grandes barcos que não têm tempestades no caminho. Há outros que vão em barcos à vela, há outros que apanham grandes tempestades. Mas todos nós temos uma missão. Eu posso estar num barco à vela com uma grande tempestade, mas haverá outro que estará pior que eu. E eu terei que dar a mão a esse que está pior que eu. Será que em todos os momentos da minha vida eu dei o braço a alguém que precisava de mim? Esse é o meu medo. O medo de morrer não tem. É o Diácono Monteiro e a Glorinha. Sim. A gente está aqui com muito carinho ouvi-la e com muitas saudades também, mas gostava que nos falasse da sua devoção a Santa Teresinha. A Carla todos os anos oferece os flores do Andor a Nossa de Santa Teresinha. Eu gostava que falasse da sua devoção a Santa Teresinha. Pronto. A devoção a Santa Teresinha nasceu desde que a Maria nasceu. Eu fiz ecografia e quando a médica disse que era uma menina e perguntou se já tinha nome, e eu disse sim, Maria Teresa. E o meu marido disse assim, que bom, não partilhaste comigo, mas pronto, já escolheste. Pronto, Maria, porque é Maria, Mãe de Jesus, e Teresa, que é Santa Teresinha. E então, vésperas da Maria nascer, Maria nasceu dia 28 de julho, e no dia 27 eu fui à Capela de São Francisco. A imagem de Santa Teresinha estava na altura, no altar, no lado esquerdo do altar-mor, e eu fiz uma pequena oração. Pedi-lhe que o parto corresse bem, eu sabia que era cesariana, e que ela me entregasse em mãos. E não estava ninguém na igreja, eu estava sozinha com a minha irmã. E quando acabei a oração, 3 velinhas, daquelas que nós pomos uma moeda, se acenderam. Eu até me assustei. Olhei para a minha irmã olhou para mim, mas isto começou antes, porque foi assim, eu tive 2 abortos
e não era capaz de engravidar. E em 2005 as relíquias de Santa Teresinha vieram à Sé de Évora. E eu fui sozinha, sem ninguém saber. Fui à missa, estive ao pé das relíquias, e quando as relíquias passaram, eu consegui tocar no caixão, no relicário, e pedi a Santa Teresinha, intercede por mim, Jesus, para que eu possa ser mãe. E em 2006 eu engravidei. Daí ser Teresinha, Maria Teresa. E então, quando essas velas se acenderam, eu olhei para a minha irmã e a minha irmã olhou para mim. E eu prometi que a partir daquele dia, todos os anos, pela festa em honra de Nossa Senhora da Consolação, eu oferecia as rosas no andor de Santa Teresinha. Porque por ela ter intercedido por mim a Jesus e ter-me dado a maior rosa que eu podia ter, que é a minha filha. Ok, obrigado. Obrigado, Carla. Um beijo muito grande para vocês. Obrigada. Deus, querida. Obrigada. Obrigado, Diácono Monteiro. Um beijinho também à Dona Glória. Obrigado, obrigado. Obrigado. Eu tenho uma pergunta que é, como falou há bocado no facto de todos nós termos missão, eu queria lhe perguntar se, perante todas as suas dificuldades, e que realmente foram algumas, se realmente percebeu ou continua a perceber qual é que é a sua verdadeira vocação, qual é que é a sua missão, ou o que é que Jesus pretende. Sim. Então, a missão que Jesus tem para mim é poder transmitir aos outros palavras de ânimo, de força, de esperança, de fé, de que não estamos sozinhos, por mais difícil que seja o caminho, por maior que seja o obstáculo ou a pedra que esteja no teu caminho ou no meu caminho, não vale a pena empurrar. Não vale a pena desgastarmos a empurrar algo que não podemos mover. Temos duas hipóteses: ou contornamos ou subimos. Se subirmos, é um degrau e que nos fará crescer espiritualmente. O próximo já será maior e nós já vamos ser capazes de ultrapassar. E assim sucessivamente. Não considerem os obstáculos da vida como empecilhos, mas como escadas ou degraus para nós conseguirmos crescer espiritualmente. Nada na nossa vida é colocado por acaso. É colocado lá para o nosso bem, para o nosso maior bem. Porque é colocado por aquele que é o amor infinito e de plenitude. Olá, Carla. Olá, Cláudia. Viva, já nos conhecemos há algum tempo, com histórias de vida diferentes, mas onde a doença também me bateu à porta quando eu fiz 40 anos. No início foi muito difícil para mim tentar perceber tudo e questionei algumas vezes porque é que isto tinha que me acontecer a mim. E dou com 47 anos, com 5 cirurgias, com 74, 49 de incapacidade, à beira de uma junta médica para me reformar por invalidez. Eu costumava dizer que o dia para mim não chegava, não era suficiente para tanta coisa que eu tinha a fazer e para tentar chegar a todo lado. Eu tentava sempre chegar a todo lado, chegar a todos. E comecei a entender que a minha salvação não passava por eu questionar a Jesus porque é que fui eu a escolhida, meu Deus.
e depois de algum tempo eu comecei a perceber que o ter sido escolhida, eu agradeço todos os dias o meu sofrimento. Agradeço o meu sofrimento em prol da conversão de todos os pecadores, onde me incluo a mim. E agradeço todos os momentos que tenho, porque agora eu estou bem, daqui nada eu posso estar sem andar, no outro dia eu posso estar sem me conseguir levantar da cama, no outro dia eu posso ir a dar um passo e caio aos pés dos meus filhos. Obviamente que com 2 filhos em idades complicadas, o Salvador com 12 anos e a Madalena com 17, e ter que levantar a mãe, ter que ajudar a mãe nas tarefas tão simples como calçar uns sapatos, é complicado. De qualquer forma, eu todos os dias que me levanto e todos os dias que me deito, agradeço a Deus o meu sofrimento e quero que Jesus me continue a dar esta força e esta esperança, e que eu consiga, mesmo assim, conseguir transmitir aos outros que também não estão bem, que Deus nos escolheu por algum motivo, porque o plano que Deus tem para nós não é o plano de sofrimento. Se nós temos que passar por todas estas coisas, é porque Jesus tem o melhor para nós. Aquilo tudo que nos acontece e que tantas vezes nos revolta numa fase inicial e que nós pensamos, mas como é que eu vou conseguir vencer isto? Como é que eu vou conseguir vencer aquilo? Nós a pouco e pouco sentimos um empurrão e sentimos um abanão que Jesus nos dá, tão profundo, tão íntimo, que faz com que a nossa vida continue, mesmo com as dificuldades, e nós vamos tentando fazer com que essas dificuldades sejam mínimas e tentando lidar com elas. E há bocado, como estavas a dizer, Carla, que a parte do estado de pandemia e estarmos confinados a casa, todas as pessoas estão ansiosas para sair à rua, estar com os amigos, ir a uma esplanada, ir passear, ir aqui, ir ali. Quem é que tem saudades do sacrário? Quem é que tem saudades de comungar? Quem é que tem saudades de estar na missa? Eu tenho uma saudade infinita de comungar, de estar na missa, de me confessar, de estar no Santíssimo. Eu tenho uma saudade enorme que eu acho que o dia em que eu puder voltar a fazer isso, eu estarei numa felicidade louca, porque eu tenho saudades de missa, saudades saudades de tudo. Eu acompanho a missa quase todos os dias, a missa com o Padre Fernando, e acompanho o terço também, às vezes não em horas normais, mas mais tarde, porque a medicação que tomo é muito forte e começo com 600 miligramas de morfina por dia para conseguir aguentar as dores, e a morfina começa a dar algum sono e às vezes eu não estou suficientemente desperta, então aproveito para depois de jantar e antes de fazer a minha medicação da noite, para fazer ouvir e estar espiritualmente na missa em São Francisco, e faço o meu terço também. Mas eu queria dar-te um grande abraço. Ser doente em alturas em que nós nos sentimos e somos efetivamente novas e que temos ainda um caminho
a seguir pela frente. É muito bom nós sentirmos a presença de Jesus e de Nossa Senhora na nossa vida, porque são eles que nos dão força. Obviamente que nós não os víamos, como tu dizíamos, mas sentimos-los no íntimo do nosso coração, porque a força que nós sentimos para fazer uma determinada coisa é diferente de uma outra força qualquer ou de um outro ânimo qualquer que eu tinha para fazer aquele projeto ou para tentar fazer aquilo que eu tinha para aquele dia. Havia há dias uma menina, amiga da minha filha, Madá, que se agarrava a mim a chorar, e eu dizia-lhe que tinha que ter força, confiar, Jesus vai ajudar. Deus é a nossa salvação. As coisas vêm porque se agora estão mal, há de vir o tempo em que nós iremos receber a graça do Senhor. E por muito que nós pensemos algumas vezes, isto era eu que lhe dizia a ela, que Jesus está esquecido de nós, não está. Quando nós mais pensamos que Jesus e Nossa Senhora estão esquecidos de nós, são quando a presença deles está mais perto de nós. E é muito bom ouvir, obrigada Cláudia, porque independentemente da sua condição física, eu adoro falar consigo e a Cláudia consegue transmitir-me paz. E é esta paz que eu acho que todos devemos ter. E é nesta paz que nós conseguimos encontrar Jesus e Maria. Porque se nós não estivermos em paz com nós próprios, independentemente das tribulações todas, se nós não estivermos bem, se nós não olharmos para nós e sentirmos bem, como eu estou, ok, eu estou a cochear, mas não faz mal, eu vou na mesma, não estou tão bem, mas eu vou. Se nós nos amarmos a nós, aceitarmos as nossas condições e termos a presença, sentirmos a presença, eu não estou sozinha, eu tenho Jesus e Nossa Senhora que estão ao meu lado para me ajudar, tudo será mais fácil. E quero-te dar um grande, grande, grande beijinho, porque tens sido uma enorme lutadora, e espero que tudo corra da melhor maneira para ti, e espero que um dia, que aquilo que eu também tenho, o meu maior desejo, não é o teu medo, não é ter medo da morte, eu chego a dizer aos meus filhos, quando eu morrer façam festa, cantem, porque a mãe vai estar super feliz, porque ali eu estou junto de Jesus e de Nossa Senhora, e é essa a minha maior ambição. Não tenho medo de morrer, não, tenho medo de sofrer, ou melhor, eu tenho medo de fazer com que aqueles que estão comigo sofram. Um beijinho muito grande, Carla, força e coragem, e que Jesus continue connosco. Olha, muito obrigado. Muito obrigado. Carla, não sei se queres dizer alguma coisa, se não... Pronto, Cláudia, mantém sempre a tua fé. Não desanimes no sofrimento, e não perguntes porquê a mim. Faz a pergunta ao contrário. Por que não a mim? A minha doença não tem cura. Para terem uma noção, eu quando faço as paragens respiratórias, eu tenho um prazo de validade, é como os iogurtes, eu tenho um prazo de validade de 45 segundos, ou seja, desde que eu faço a paragem respiratória até eu me ligar ao ventilador, tenho 45 segundos contados, começa a desaturar, pronto. O que significa que eu vou num carro e se eu faço uma paragem, tenho que parar o carro e ligar-me ao ventilador. Mas eu não penso nisso. Nós
não podemos utilizar a doença ou nos escondermos atrás da doença para não podermos fazer as coisas. A doença não pode ser a nossa carapaça, porque há 2 anos diziam-me: Carla, tu nunca mais vais trabalhar, tu nunca mais vais poder conduzir. Eu estou a trabalhar, até demais que o que devia. Eu conduzo. Quando eu andava com o ventilador e com o oxigénio, eu tinha uma frase que dizia ao meu psicólogo: eu tenho os meus 7 passos da liberdade, que é quando punha o oxigénio e o ventilador no sítio do pendura e ia depressa à volta do carro para me sentar no meu lugar e fazer todas as ligações. Eram os meus 7 passos da liberdade. Neste momento eu sou livre. Eu estou em confinamento, né? Estou em casa, como todos nós, em quarentena, mas eu sou livre. Eu tive 8 meses ventilada num hospital, num quarto, só com uma cama de 9 metros quadrados, em que via a minha filha 1 hora por dia, estar em casa com a minha filha a trabalhar e poder tratar da casa e do meu marido, é um luxo. Eu estou no céu. Portanto, a doença não pode servir nunca para desculpar seja aquilo que for. Aliás, no trabalho eu disse uma vez ao meu diretor, eu porque tenho um grau de incapacidade de 92%, acho que a seguir é a morte mesmo, não há mais, disse-lhe, não me tome por inválida. Eu sou uma pessoa perfeitamente normal. Tenho uma deficiência física, respiro mal, pronto, o meu cérebro deixou de comandar o meu aparelho respiratório, mas pronto, a pipoca fritou, mas o resto está bem. Portanto, eu sou uma pessoa perfeitamente normal. E há que brincar com as situações. Eu batizei os meus 2 amigos, o Oscar, que era o oxigénio, e o Felisberto, que era o ventilador. Então, o Oscar, nós divorciámos-nos no verão, mas foi um divórcio pacífico. Com o Felisberto tem sido mais difícil porque ele, pronto, de vez em quando tem que vir dormir comigo, não pode ser assim um divórcio logo. Mas pronto, é assim, há que brincar um bocadinho também com as dificuldades. Então, boa noite, eu sou a irmã Teresa, pertenço às Irmãs da Apresentação de Maria. Não estou em Évora, estou aqui na zona de Abrantes, em Alforreirede, mas já estive na Diocese de Évora vários anos, onde conheci o Sr. Bispo e o Padre Fernando também. E agora estou cá em cima. E quero só agradecer à Carla, não venho pedir nada, como tu dizias, mas venho agradecer-te. Onde que eu coisa agradecer o teu testemunho fabuloso, o teu sofrimento, a tua vida feliz com aquilo que te aconteceu. Acho que é extraordinário. E como tu dizias, mesmo perante Deus, não pedir nada, só agradecer. É isso que eu faço também. A oração é agradecer, é louvar por tudo aquilo que acontece cada dia com os outros, na nossa relação, no nosso trabalho, na nossa comunidade, na nossa paróquia. E também quero agradecer acho que é a senhora Madalena que falou antes, é Madalena, verdade? Cláudia. É Cláudia. Também o seu testemunho, também fez-me bem. E neste momento só tenho uma atitude, ajoelhar-me diante de vós e dizer obrigado, o Senhor falou-me esta noite. Obrigada. Então agradecemos a todos a vossa presença. Irei passar agora ao Dom Francisco, também para nos dirigir umas últimas palavras, que esteve connosco a noite toda. E a todos, desde já o meu muito obrigado, mas ainda voltamos a falar, sim. Francisco. Obrigado, Carla. Obrigado a todos que fomos um corpo só, com coração. Obrigado a todas as perguntas. Obrigado também a este testemunho de sofrimento que a nossa amiga Irmã Teresa? Não, Carla Baixinho. Carla Baixinho e a Cláudia, Cláudia compartilhou.
eu percebi uma coisa, Carla, que tu ias sempre ter aquilo que é a tua bússola, o teu segredo, que é Jesus. A tua conversa fazia uma viagem, um percurso, mas depois ia sempre voltava a Jesus. O que dá para perceber como Ele preenche o teu coração e como Ele é o teu segredo. Não há dúvida. Mesmo quando tu ias ao encontro da vida cotidiana, ias depois ter outra vez a Jesus. E aquele deserto que tu sentiste os 3 dias, são os 3 dias da Semana Santa, não é? São os 3 dias da Paixão do Senhor. Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e Sábado Santo. Mas depois tivestes a Páscoa, tivestes a luz. Experimentaste de facto o que é viver sem Ele e sentistes depois a alegria. Fizeste a experiência da diferença. É como fazer a diferença entre a luz e as trevas. Uma segunda presença na tua vida que eu estive constantemente a encontrá-la é a tua missão. Tu sentes que tens uma missão. Nunca estiveste desempregada nem desocupada. Claro que a tua missão é unir-te a Cristo e ofereceres a tua vida com Ele pela salvação do mundo. E ao mesmo tempo mostrares que tens um sentido para a vida. E é essa a terceira grande realidade que é desconcertante. É nós chegarmos ao pé de uma pessoa que sofre muito, como uma vez eu cheguei junto de ti, uma das vezes que fui ao hospital visitar-te, e tu agarraste a minha mão, apertaste-a com força, com toda a tua força, e disseste: olha que eu sou muito feliz. Não sei se ainda te lembras, mas eu nunca mais me esqueci. E essa tua atitude muito sincera, muito verdadeira, desconcertou-me, quer dizer. Eu estive muito perto de Cristo em ti, nesse momento. Fui abraçado por Ele, fui beijado por Ele. Não há nada de mais perto de Cristo do que encontrar alguém que estavas entre a vida e a morte, estavas muito, muito mal, e dizeres-me de facto que eras muito feliz. Queria, pois, estender esta luz que vem de ti, que fosse uma espécie de manto que nos cobre a todos, de percebermos que a nossa vida tem sentido, porque somos amados e somos filhos. E que às vezes o Senhor convida a que nós peguemos na nossa cruz e o sigamos todos os dias. E segui-lo todos os dias, como diz o teu marido, é seguir também quando é de noite, quando é frio, quando é gelado, quando é deserto, quando é pedregoso, quando são picos. Como vocês sabem, eu estive na Cova da Iria, neste dia 12 e 13 de maio, a representar o sul de Portugal. As 3 dioceses do sul, que formam, portanto, a província eclesiástica do sul. E quando, no dia 13, na Eucaristia, eu vi aquela vaga de nevoeiro, não sei se vocês tiveram essa experiência a partir da televisão, os que puderam participar na peregrinação, foi um nevoeiro tão forte que a certa altura nós do altar deixámos de ver a Basílica da Santíssima Trindade e eu pensava que a Capelinha das Aparições nunca deixaríamos de ver, mas a certa altura era tão cerrado o nevoeiro que do altar não se via nem a Capelinha das Aparições nem o Sagrado Coração de Jesus. E foi então que eu vi os cameramans a trazer as câmaras para mais perto do altar, o vento que fazia os nossos paramentos baloiçar, não é? Esvoaçar, e o frio fez-me de facto perceber o momento da vida que vivemos agora. Nesta pandemia e em muitas pandemias da nossa vida, como foi aqui testemunhado especialmente por 2 pessoas. E a certa altura, depois da homilia, do credo, da oração dos fiéis, quando estava a apresentar os dons sobre o altar, foi impressionante porque num minuto ou 2 o nevoeiro desapareceu. Todos nós reparámos nisto
e à hora do almoço nós comentávamos isto. Estavam, pois, 3 bispos, o arcebispo de Braga, o Sr. Cardeal Patriarca e eu, e o Sr. Dom António Marto, e um grupo de sacerdotes. Éramos poucas pessoas, e todos comentávamos o mesmo. E eu percebi também ali o que significa ir até junto à cruz de Jesus. E num determinado momento eu dei conta que eu estava ali. E porquê é que eu estava ali? Muitas vezes eu peço ao Senhor que no meio da estrada da vida, nos momentos de muito nevoeiro, nos momentos de muito frio, de vento, e quando não se vê nada à frente, nem se percebe bem como vai ser a seguir, que eu não largue Cristo, ou seja, que eu vá com Ele até ao fim, que eu não fuja. E muitas vezes peço ao Senhor isso, que não o atraiçoe, como sucessor dos apóstolos, que eu não seja nunca Judas. E vi-me ali nessa realidade de estar até ao fim, ou seja, naquela circunstância de sermos um grupo muito reduzido em relação ao que é Fátima, dos 200, 300 mil peregrinos normalmente. E percebi que o Senhor me continuava a pedir para eu estar até ao fim, ou seja, de cada pessoa, de cada circunstância, na dádiva da minha vida, na entrega da minha vida. Enquanto eu tiver, enquanto eu for capaz, que não regatei a dádiva. Eu vi isto em cada momento, quando falavas, Carla. Encontrei-me com esse Cristo na cruz, que tu disseste que estava sozinho. Muitas vezes o encontrei em ti, o beijei em ti, porque ele estava a preencher totalmente o teu coração. Estar contigo é encontrar Cristo. Muito obrigado, porque nesta noite fizestes a minha oração da noite acontecer. Rezar é encontrar Cristo, e Ele está tão presente na tua busca constante, Ele é tanto a tua âncora, é tanto a tua bússola, que tu voltas sempre a Ele e tens uma missão tão forte, que é sorrir no meio da tua dor e provocares-me a sair, enfim, das minhas pequeninas dificuldades e a perceber que tenho que dar tudo até ao fim, porque há gente que dá muito mais e melhor do que eu em circunstâncias tão dolorosas que eu não tenho direito nunca a regatear a minha vida. Então, querida Carla, a missão do Bispo é confirmar na fé os irmãos. Hoje fostes tu que confirmaste o teu Bispo na fé. Que o Senhor está vivo, que o Espírito Santo está em ti e que tu és um grande dom. E para todos os que esta noite estivemos juntos, que nos sintamos confirmados por este testemunho da Carla, que é vivo. Só lembrar uma coisa para terminar com um sorriso. Quando a tua filha nasceu, quando ela era pequenina, era tão parecida com Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresinha de Lisieux. Há uma fotografia de Teresinha menina que era tal e qual a tua filha, ou a tua filha tal e qual a ela. Não lhe deste só um nome, ela deu-te uma filha que de facto reproduzia, parecia uma irmã gêmea de Teresa. Pois que a tua família seja muito feliz, um grande abraço aos teus pais, um grande abraço aos teus sogros, um beijinho muito grande para a tua filha, para o teu marido, um abraço muito, muito repleto de admiração e de apreço. Muito obrigado, Carla, por aquilo que tu és. Obrigado, Dom Francisco. Estamos mesmo a terminar. E não poderíamos terminar senão da melhor forma, que é com Maria. Tantas vezes invocada, ela que nos leva a Jesus, ela que estamos no mês dela, não é? E que ainda ressoa dentro de nós aquela frase do Papa Francisco, temos mãe. E de facto temos mãe. Mãe que nos conforta, mãe que nos consola. Então, agradecer a todos a vossa presença, já o fez o Dom Francisco, agradecer também a presença do Dom Francisco entre nós, em nome de todo o Departamento da Pastoral Familiar, muito obrigado pela vossa presença. Carla, mais uma vez, isto não se agradece, mas mais uma vez, obrigado pelo testemunho.
Um abraço grande à tua família e aí aos nossos amigos da igrejinha. Terminamos com a consagração à Nossa Senhora e depois de seguida o diácono Hugo irá cantar uma música Boa Noite, onde cantaremos todos. Deixaremos os nossos microfones desligados, está bem? Para só ouvir bem, mas rezamos todos e cantamos todos ao mesmo tempo. Só avisar-vos que amanhã, às 21 horas, teremos a nível nacional a Vigília Nacional pelas Famílias, que será transmitido pela página da nossa Arquidiocese de Évora, página de Facebook e também pelo nosso site e também na Eclésia. Podeis seguir à noite, às 21 horas, a Vigília a nível nacional da Semana da Vida. E domingo, às 19 horas, Dom Francisco, a Eucaristia, às 19 horas, o encerramento da Semana da Vida com a Eucaristia, presidida pelo Dom Francisco, aqui do Paço Episcopal, que podereis seguir também pela página de Facebook da nossa Diocese, a Arquidiocese de Évora. E dizemos todos juntos: ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro nesta noite e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó minha comparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa propriedade vossa. Lembrai-vos que pertence, eterna Mãe, Senhora Nossa, aguardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Uma santa noite a todos. Diácono Hugo, podemos cantar. Boa noite, Maria. Boa noite, minha mãe. Boa noite, Maria. Boa noite, minha mãe. O dia foi lindo para mim, foi lindo para ti, harmonia. Vivemos na mesma cruz, juntos com Jesus, na alegria. Boa noite, Maria. Boa noite, minha mãe. Boa noite, Maria. Boa noite, minha mãe. Uma santa noite a todos.